É um pouco agora o quinto mandamento de Deus. Esse mandamento proíbe todo ódio, desforra e desejo de vingança, e, em geral, qualquer sentimento de malquerença, de querer mal, contra o próximo. Vamos ver, de modo especial, o escândalo. Definição: escândalo é qualquer ato exterior, mal na essência ou só na aparência, que pode levar ao pecado o próximo. Condições para haver escândalo decorrem da própria definição, e são 3. Primeiro, é preciso que seja um ato exterior. É possível dar escândalo por palavras contrárias à fé ou aos bons costumes, blasfêmias, imprecações, ditos licenciosos, palavras indecentes. Segundo, pelos atos que incitam ao mal quem os presencia. Terceiro, por escritos, livros, romances, revistas, jornais, folhetins, peças de teatro que fazem alarde do vício ou da impiedade. Bom, teatro, esse é um pouco antigo esse livro, então também televisão, filme, internet, celular, etc. Quarto, pela omissão de atos prescritos, como o não assistir à missa nos domingos e dias santos. Segunda condição, é preciso que o ato seja mau na essência ou na aparência somente. Quem comer carne em público num dia de abstinência dá escândalo, embora goze de alguma dispensa ignorada das testemunhas. Terceiro requisito é que o ato possa induzir a pecar. Por isso, um pecado exterior que ninguém presenciou não é matéria de escândalo, porque fica sem influência. É pecado, mas não é de escândalo. Quando reunidos os 3 requisitos acima, há pecados de escândalo, ainda que não chegue o próximo a cair na falta. Espécies de escândalo. O escândalo é denominado ativo ou passivo, conforme se considera no que dá escândalo ou no que fica escandalizado. Então, ativo é quem faz, passivo é quem fica escandalizado. Primeiro, escândalo ativo é, letra A, direto, quando o ato é cometido intencionalmente, de propósito, para levar os outros ao pecado. Se o motivo único for mesmo causar a perdição das almas, o escândalo direto é chamado diabólico. Letra B, indireto, quando, não existindo explícito esse desejo de fazer alguém cair no vício, vai se praticando o que é ou parece de natureza a dar exemplo funesto e a incitar ao mal. Seria o caso de um pai devasso, não desejando certamente que seus filhos o imitem. Escândalo passivo ou escândalo recebido provém do escândalo ativo, direto ou indireto. Contudo, acontece também que uma obra muito boa vem a ser para o próximo ocasião de pecado. Isto se dá, primeiro, por causa da ignorância ou da falta de critério que enxerga o mal onde na realidade não há mal nenhum. É o escândalo dos fracos de espírito, dos simplórios. Segundo, por causa da malícia e perversidade de quem quer escandalizar-se. É corrupto e malévolo, por isso interpreta tendenciosamente as palavras ou ações dos outros, a fim de se indulgenciar na prática do mal, quando tais palavras e tais ações são perfeitamente inocentes ou até visceralmente bons. É o escândalo dos fariseus. É chamado assim por alusão aos fariseus, que levavam a mal tudo o que Nosso Senhor fazia e se escandalizavam até dos benefícios dele, das curas que ele obrava.
Não só lhe imputavam a violação do sábado a ele, autor do preceito, mas ainda o repreendiam a ele, que era Deus, por perdoar os pecados e frequentar os pecadores. Gravidade do escândalo. A gravidade do escândalo se deduzirá de duas razões. Primeiro, o escandaloso contribui na perda das almas que Nosso Senhor resgatou à custa do seu sangue. Se é crime monstruoso tirar a vida do corpo, que crime mais execrando não será arrebatar-lhe a vida da alma. Ai daquele, diz Nosso Senhor, que der escândalo, melhor fora para ele que lhe houvessem amarrado ao pescoço uma pedra de moinho e o houvessem assim jogado ao mar. O escândalo é tanto mais grave quanto mais contagiosos os resultados nefandos que produz. Estragos dificilmente reparáveis, quase sempre. Todavia, o caráter de gravidade varia com as circunstâncias. A gravidade do escândalo depende, com efeito, primeiro, da intenção do escandaloso. Quanto mais exato for o conhecimento que este tiver da malícia do seu pecado, tanto mais pesada a responsabilidade. Logo, o escândalo direto é pior, por natureza, do que o escândalo indireto, porque o direto é calculado. Segundo, da influência que o escandaloso tem sobre os outros. Assim, a falta cometida por um superior dá escândalo mais pernicioso do que a mesma falta cometida por um inferior. Terceiro, do número de pessoas escandalizadas. Quarto, da idade das mesmas. Maior culpa há de quem escandalizar crianças, jovens, inocentes. Quarto, da importância do pecado que o provoca. 5, da gravidade das faltas que o escândalo vai motivar. Logo, um pecado venial pode tornar-se mortal por causa do escândalo, se ele causa pecados mortais aos outros. Então vamos continuar o sermão de Dom Lefebvre, no dia 29 de junho de 1976. Nós não somos dessa religião liberal, modernista, que tem seu culto, os seus sacerdotes, a sua fé, os seus catecismos, a sua Bíblia ecumênica. Nós não os aceitamos. Nós não aceitamos a Bíblia ecumênica. Não há Bíblia ecumênica. Há a Bíblia de Deus, a Bíblia do Espírito Santo, que foi escrita sob a influência do Espírito Santo. É a palavra de Deus. Nós não temos o direito de a misturar com a palavra dos homens. Não há Bíblia ecumênica que possa existir. Não há senão uma palavra, a palavra do Espírito Santo. Nós não aceitamos os catecismos que não afirmam mais o nosso credo e assim em diante. Nós não podemos aceitar essas coisas. É contrário à nossa fé. Nós lamentamos infinitamente o que para nós é uma dor imensa, imensa, de pensar que nós estamos em dificuldade com Roma por causa de nossa fé. Como que isso é possível? É uma coisa que ultrapassa a imaginação, que jamais nós poderíamos pensar, que jamais nós poderíamos crer, sobretudo em nossa infância, quando tudo era uniforme, quando a Igreja cria em sua unidade geral na mesma fé, tinha os mesmos sacramentos, o mesmo sacrifício da missa, o mesmo catecismo. Eis que, de repente, tudo isso se dividiu, se esfacelou. Eu o disse àqueles que vieram de Roma, eu o disse. Há cristãos que estão divididos em sua família, em seu lar, em seus filhos. Eles são angustiados
em seu coração por causa dessa divisão na igreja, por causa dessa nova religião que ensinam e praticam, que está sendo ensinada e praticada. Há sacerdotes que morrem prematuramente, angustiados em seu coração e em sua alma, por pensar que eles não sabem mais o que fazer, ou se submeter pela obediência e perder a fé de sua infância, ou de sua infância e de sua juventude, e renunciar às promessas que eles fizeram no momento de seu sacerdócio, fazendo o sermão antimodernista, ou então ter a impressão de se separar daquele que é nosso Pai, o Papa, daquele que é o representante de São Pedro. Que angústia para esses sacerdotes! Há sacerdotes, muitos sacerdotes, que morreram prematuramente de dor. Há sacerdotes agora que foram expulsos de sua igreja, perseguidos, porque eles rezam a missa de sempre, a missa de sua ordenação. Nós estamos em uma situação verdadeiramente dramática. Então, nós temos que escolher entre uma aparência, diria eu, de obediência, porque o Santo Padre não pode nos pedir que abandonemos a nossa fé. Isso é impossível. Impossível é o abandono de nossa fé. Pois bem, nós escolhemos de não abandonar a nossa fé, porque nisso nós não podemos nos enganar. O que a Igreja ensinou desde há 2000 anos, a Igreja não pode estar no erro. É impossível. E é por isso que estamos apegados a essa tradição que é expressa de uma maneira admirável, de uma maneira definitiva, como o disse tão bem o Papa São Pio V, de uma maneira definitiva no santo sacrifício da missa.